Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o que a gente vai fazer? Uma jaqueta feminina. Então eu vou mostrar pra vocês. Essa é uma jaqueta de gola mais curta, tá? Com punho. E ela tem um detalhezinho no ombro com pesponto. Mas eu vou fazer ela e lá no final eu faço um vídeo dela e posto junto pra vocês, tá? Não esquecendo de me seguir, de compartilhar, de dar o joinha. Todas aquelas coisinhas que eu não lembro de decorar. Mas eu vou colocar um papelzinho aqui do ladinho e a hora que eu for falar com vocês eu vou saber o que que é. Tá bom? Então vamos lá. Eu dei uma separada aqui já, né? Pra não ficar tão demorado, porque o vídeo assim, ó, se ficar muito demorado, eu vou fazer ele em duas partes, tá? Vai ter a primeira, a segunda, ou a primeira, a segunda, ou a terceira parte. Porque como eu faço a peça toda, total, né? Eu não faço só os detalhes, né? Eu faço a peça completa. Se ficar muito longo, eu vou dar um jeito de dividir, porque daí como eu tenho que fazer ele mais rapidinho, aí eu acabo falando muito rápido também, né? A minha voz fica mais rápida também. Então eu vou ver o que eu consigo fazer, né? Eu tenho que pegar uns cursinhos de filmagem, dessas coisas ali pra poder fazer direitinho. Mas por enquanto que eu não sei, eu tô fazendo do jeito que eu consigo, tá bom? Então vamos lá. O que eu separei aqui? Essa parte aqui é a parte do cos, frente e costa, tá? Então aqui é uma lateral, que a gente já vai fechar aqui, ó. Sempre firmar esse tecido, é aquele liganete mais grosso, né? Uma lanca, né? Mais grossinha já pro inverno. Ó, eu já deixei ela montadinha aqui só pra não demorar muito também, tá? Ó, bem certinho. Esse a gente tá trabalhando com o brilho pra dentro, né? E o fosco pra fora, que ele fica bem bonito. Então aqui a primeira parte já é o cos, traseiro e frente, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o revel de dentro, né? E vou limpar ele na parte mais comprida, ó. Não na parte que ondula aqui, que seria lá da gola, né? É a parte que não vai na gola. Vou limpar ela. Não precisa tirar nada, tá? É só chulear mesmo, tá? Vamos ver o ponto, se tá bem certinho. Vou dar uma soltadinha, que ele não pode arrebentar, né? Ó, aqui é só limpar. Limpa os dois lados. Ó. Então, o que eu vou fazer já? Eu vou aproveitar que eu já limpei esse aqui e vou colocar ele aqui, ó. Eu já vou emendar ele aqui embaixo na barra, tá? É só um lado, tá? Só um lado da barra. Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui, porque a gente tem que trabalhar com a avesso, então... Ó, a parte que eu não limpei vai ficar pra fora. A parte que eu limpei vai ficar pra dentro, tá? Vamos virar esse aqui do direito. Já caiu ali. Ó, direito pra cima. Que seria daí o avesso, né? Porque a gente tá trabalhando com o tecido ao contrário, tá? Deixa eu só ver aqui que caiu outra parte. Porque o cérebro da gente não trabalha muito bem assim, quando é avesso direito, ó. Eu já ia fazer o errado, ó. O que eu não limpei pra fora, sem tirar, tá, gente? Pra não encurtar, ó. Deixei assim, ó. Tá vendo? Ó, assim. Agora o outro lado. Faz assim. E vamos pegar aqui, igual, ó. O que não tá limpo pra dentro, e o que eu limpei, que eu chulhei pra fora. Coloca ali, emenda ele todinho aqui, ó. Esse já é um outro método que eu tô explicando de uma outra jaqueta que eu já fiz, tá? Já é diferente, ó. Porque tem vários métodos, então o que eu vou lembrando eu vou passando pra vocês, tá? Ó, avesso, avesso, e aqui é tudo direito, ó. Ficou lisinho, que aqui a gente vai colocar o zíper depois, e essa parte aqui eu vou grudar na peça depois. Vamos reservar aqui. Aqui, deixa eu ver que eu separei. Ah, aqui é a gola, ó. Aqui é a gola, já vou deixar aqui. Aqui é o punho. Ó, o punho. Tem que lembrar que eu tenho que fechar ele ao contrário, né? Ó, como vocês podem ver, eu não refilo muito, tá? Porque sai muito da medida, né? Então tem que ser um tamanho padrão e não é necessário, né? Tira aqui. Ó. Esse vai ser, né? O punho, já vou reservar de lado. Aqui eu dobrei, deixa eu ver o que eu dobrei aqui. Ah, aqui é a frente, ó. Aqui é a frente, que ela vai ter um recorte aqui no ombro, ó. Tá vendo? Então eu vou limpar esse recorte pra depois a gente pespontar. Ó, o tanto que eu tirei de um lado, eu vou tirar do outro. Porque aqui depois a gente vai fazer um pesponto. Ó, essa é a frente, tá? Então, deixa eu ver aqui. Porque assim, ó, se eu fiz algo de errado, eu já falo na hora. E eu fiz, ó, essa parte é pro outro lado. Deixa eu só tirar aqui rapidinho, viu? Por causa disso que eu prefiro não refilar, porque se acaso eu preciso desmanchar, não vai ter o problema de diferença de peça, né? Olha que também é rapidinho, é só puxar o fiozinho, ó. Fiozinho da over, né? Então, se arrebentar, a gente pega a outra pontinha. Mas é bem de boa. Aí corta aqui no final, até já vou ensinar pra vocês, ó. Corta aqui no final, ó, enrugou, ó, vai enrugando. Porque daí você não precisa daquela faquinha, não, ó, já tira tudo. Fica limpinho, sem nada. Então, o que eu fiz de errado aqui? Vamos ver, esse aqui vai ter que ser do outro lado, e esse que tá aqui vai ter que ser desse lado. Então, vamos ver aqui. A gente tem que tomar bastante cuidado por causa do avesso direito, né? Então, esse aqui e aqui. Direito, ó. O cérebro da gente trabalha sempre no certo, né? E eu fiz do lado errado, viu? Nem tudo que a gente faz é perfeito. E lembrando também que é a primeira peça, né? Então, eu dei uma estudada nela antes, pra agora poder fazer, ó. Agora ficou certinho a gola, ó. A cava, ficou certinho. Depois a gente faz o pesponto. Aquele que eu preguei antes, ó, vai vir pro lado de cá. Ó, a pontinha aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Esse ele complica bastante. Aqui, ó. Acertei, é o menor aqui e o maior ali. Quase sempre quando a gente quer decorar alguma coisa, a gente fala maior ali, menor aqui, avesso ali, direito aqui, e daí a gente vai memorizando, né? Ó, agora deu certinho. Tá vendo? Só não deu certo porque eu coloquei do lado errado. Vamos lá de novo. E eu falei pra vocês, a primeira peça vai ser a piloto. E como é preto, é escuro, né? Tem uma dificuldadezinha. Por isso que eu falei pra vocês que qualquer coisa eu vou cortar os vídeos, né? Pra não ficar tão longo, porque eu gosto de explicar tudo certinho. O erro acontece. Ó, tá vendo? Aí vai aqui, puxa aqui, ó. E puxa aqui. Se arrebentar, a gente puxa de novo. Ó, saiu, tá vendo? Ó, saiu tudo. É que eu tenho que virar, ó, eu coloquei ele pro lado de cá, mas na verdade eu tenho que colocar ele pro lado de cá, ó. Porque como a gente tá trabalhando pro avesso ficar o direito, isso acontece. E viram como é bom não refilar muito? Ó, e daí fecha certinho, ó.
Agora ficou certo. Esse aqui a gente reserva ali, porque a gente vai fazer o pesponto lá na reta depois. Vamos ver o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho a parte de trás. Deixa eu ver se eu já consigo colocar a parte de trás pra fazer os pespontos junto. Já vou conseguir sim. Ó, a cava lá e a cava aqui. Já fecho aqui, que daí a gente já consegue fazer os pespontos de uma vez só, né? Pra não ficar pulando de uma máquina pra outra. Ó, grudei, traseira com frente. Ó, já fiz. Traseira com frente. Eu vou ver o que eu consigo fazer tudo aqui antes de lá fazer o pesponto. Porque daí eu já consigo colocar a manga. Já vamos colocar a manga. Não, não consigo colocar a manga porque eu tenho que fazer o pesponto aqui, ó. Então a manga vamos deixar pra depois. Eu vou fazer a manga aberta, não vou fazer ela fechada. Então aqui é o pesponto. E aqui, tá, aqui eu consigo já colocar a golinha, ó. Vamos arrumar aqui e arrumar aqui, ó. Limpeza, limpeza, sem limpeza, que é a gola. E aqui também sem limpeza, que é a gola. Vamos pegar a gola, ó, a gola do avesso. A gente vai pegar a gola nesse ponto aqui, ó. E a gente vai fechar uns, vamos dizer assim, de 5 a 6 centímetros, ó. De 5 a 6 centímetros, gola, ó. Aqui a gola, junto com a limpeza aqui, ó. Pega aqui e vai lá e pega na pontinha da gola, ó. E na pontinha aqui. Também uns 5, sem tirar nada, tá? Porque depois tem que acasalar o zíper bem aqui em cima. Ó, aqui a parte da frente, né? Depois essa parte que a gente pega lá embaixo da peça e essa parte que a gente pega ali em cima da peça. Mas aí eu explico depois. Vou deixar aqui de ladinho pra gente ir lá na reta fazer os pespontos da jaqueta, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver se eu consigo. Tô fazendo mágica aqui. Consigo virar e ajeitar aqui na reta. Uhum. Isso. Agora que a gente vai fazer o pesponto. Daí assim, ó, como eu não trabalhei, porque o certo esse aqui é fazendo conjugado, tá? Mas não tá dando. Então eu faço de conta que é um conjugado fazendo a costura aqui na reta. Essa aqui, pra quem não tem a máquina conjugado, né? Essa é uma opção, tá bom? De não ficar sem serviço, né? Porque chega alguém e fala, mas precisa do conjugado, mas é leg? Não, não é leg, é outra peça, jaqueta, é uma calça de moletom, coisa assim, né? Dá de fazer na reta. A única coisa que fica mais complicada é fazer a leg, né? A leg daí ela tem o risco de arrebentar ponto, né? Mas se o ponto for bem regulado, dá de fazer, tá? Se regular bem certinho, não tem problema, dá de fazer. Agora, aqui, vamos fazer o pesponto. O pesponto, gente, é assim, ó. A gente vai ver a frente, ó. A frente vai ser aqui. Então, a gente vai querer o detalhe de costura pra baixo ou o detalhe de costura pra cima. O certo é assim, ó. Assim, ó. Assim. Então, daí a gente trabalha com a frente pra cá, ó. Porque daí ela vai deitar, sabe? Ela deita certinho o ponto, ó. E fica aquele detalhe pra cima, né? Ah, não sei o pezinho, né? Mas eu termino aqui, eu já mostro o pezinho pra vocês que eu uso. Pra esse tipo de pesponto, que daí dá bem certinho pra... aqui, acabou minha linha. Que dá bem certinho pra conjugado, né? Porque a conjugada ela é mais rabitola estreita, né? A Inter já não, a Inter daí já é mais larga, daí precisa ser um pezinho mais largo, né? Deixa eu ver aqui deu uma falhadinha. Gente, eu não gosto de fazer arremate assim lá no meio da peça. Se for uma costura muito longa, a gente tenta fazer pra ficar bem certinho, né? Mas como esse aqui é uma costura mais curta, vamos desmanchar, né? Desmanchar e fazer de novo. Ó, pra ficar perfeito. Tem que ficar bem certinho. Eu sou assim, eu sou da perfeição. Ó, desmanchei, viu? Foi rapidinho, vamos dar de novo. E eu tava falando desse pezinho, ele dá bem certinho pra conjugado, tá? Que é a bitola estreita, né? Pra bitola larga, daí teria que ser um pezinho mais largo, né? Senão sobra muito tecido do outro lado, do avesso, tá? Aí assim, ó, como a gente fez esse aqui pra baixo, a gente vai fazer o ombro também pra baixo, ó. Do mesmo lado, né? Pra ficar bonito. Ó, a mesma coisa. A mesma coisa. Quem não tem o pezinho, dá de trabalhar também só com o pezinho normal e vir seguindo a linha, né? Ele fica bonito também, tá? Pra quem não tem o pezinho, né? Agora a gente já pode ir lá pregar a manga. Então, já deixa eu mostrar aqui pra vocês. O pezinho que eu uso seria esse mais larguinho. Ó, esse é o que eu mais uso. Ele é aqui, deixa eu ver a numeração dele. Tá um pouquinho apagadinha. Não dá de ver não, é E. Não dá de ver a numeração aqui, 14. Não dá de ver a numeração muito bem, porque ele já é bem velhinho, tá? Vou deixar ele aqui porque eu não sei o que eu vou, se eu vou usar ele de novo antes do zíper ou não. Então, vamos lá. Pra over. Voltando. Eu acho que deu, né? Eu acho que deu. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos pregar as mangas. A manga aqui, ela não tem lado direito ou é frente ou trás, porque ela é cortada igual, ó. Ela é o mesmo tamanho, tá? Porque tem umas peças que daí elas são do corte diferente, né? Daí a gente tem que notar a diferença, tá? Porque tem umas que a frente ela fica mais estreita e a parte de trás mais larga. Mas essa daqui, ela é do mesmo tamanho. Frente e costa. Certo? Então vamos lá. Vamos pregar a manga. A manga eu sempre gosto de fazer assim também, ó. Pegou lá a manga sempre em cima da peça, a peça sempre embaixo. Ó, aí eu gosto de fazer ela certinho, dividir ela certinho pra não puxar, né? Ó, a gente nunca puxa, a gente leva a peça. E daí ela não enruga, fica tudo certinho. Vamos pregar o outro lado. Vamos lá. Eu tenho que cuidar pra não pegar o meu avesso, né? Que tá diferente. Até a gente acostumar, né? E sempre segura mais aqui, ó, porque esse tecido, como ele é mais lisinho, ele tem uma tendência de deslizar, né? Mas pra tudo você tem um jeito, né? Ó. Sem puxar, só firmar, sem puxar, firmar, ó.
Tá vendo? E sem tirar muito também. Ó, foi. Essa daqui eu não vou fazer pesponto na manga, tá? Vou deixar ela sem o pesponto. E daí também depois eles decidem lá se fazem ou não. Mas eu acho que ela vai ficar mais bonita sem o pesponto, né? Tá? Eu sempre falo assim que, como eu faço só as piloto, daí eu quebro a cabeça, né? Eu tenho que estudar antes de fazer, eu tenho que ver qual é a parte que tem emenda, onde vai embutido, eu tenho que dar uma estudada nela antes, né? E a facção, que pega piloto já junto com o lote, já fica mais fácil, né? Olha, porque pra mim às vezes vem só uma foto, né? Do risco, coisa assim, e eu tenho que adivinhar, né? Eu tenho que adivinhar, tenho que saber. Mas, graças a Deus, isso é um dom que Deus me deu e que eu gosto, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu gosto de costurar e conversar, né? Fazer o quê? Tá bom, né? Conversar. Aqui a gente já vai pôr a etiqueta. A etiqueta eu sempre coloco porque a facção ela tem que saber onde ela coloca também, senão ela fica em dúvida, né? De onde colocar. E a etiqueta a gente sempre coloca na traseira, ó. A peça na traseira tem que ser, ó. Tudo na traseira. Se você começa daqui, de baixo, coloca aqui na traseira, tá? Sempre, o importante é ela ficar virada pra trás, ó. O importante é sempre ela ficar virada pra trás e nunca pra frente, tá? Então, manga pregada. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos pregar o punho, que já tá pronto ali. Ó, vamos pegar o punho ali, que tá prontinho. Eu não sei se às vezes eu saio meio fora, acho que às vezes eu tô saindo meio fora, né? Porque eu não vejo, né? Eu só vejo depois de pronto. Vamos colocar o primeiro punho. Sempre coloca pra trás aqui, que daí um já firma o outro. Aqui aquele detalhe, né? Da parte de baixo um pouquinho pra frente, pra trás, né? E aqui a gente coloca um pouquinho pra frente. Mas é uma coisa só de vocês pegarem e testar na máquina de vocês também, né? Porque às vezes a máquina de vocês ou puxa, ou ela empurra, né? Então tem que ver esse ponto também da máquina de vocês, tá? Principalmente pra encontro, né? Encontro das emendas, né? Deixa eu ver aqui se for certo. Uhum, certinho. Vamos pro outro. Certinho ali. O preto pra mim é mais difícil, né? Porque não enxerga muito bem. Daí a teimosa não usa óculos, né? Só pra dirigir mesmo. Aí complica, né? Assim. Tá bom, gente? Se ficar muito longo, vai ter segunda ou terceira parte, tá? Daí vocês vão lá e olham certinho. Aí vocês vão lá e olham o primeiro vídeo, olham o segundo vídeo, tá? Não deixe de olhar, de curtir, compartilhar, de me seguir, de dar a opinião de vocês, de falar se tá legal assim, se tem que fazer alguma coisa diferente, se quer que faça alguma coisa diferente. Assim, ó, em detalhe de cor eu não consigo modificar, tá? Porque a cor, quem manda é a fábrica, não é eu que escolho, tá? Porque isso aqui, a pilota é tudo teste dos tecidos que vai ser usado agora, então é o que eles têm pra fazer o teste, né? Então eu não tenho como falar, não manda essa cor, manda cor assim, manda, né? Então, em detalhe de cor eu não consigo, tá? Ó, aqui é a parte lá de cima da gola, ó. Ó, coloquei a gola aqui, ó, aquela parte aqui, ó, que daí ela vai ficar uma golinha assim, ó, tá? Pra pôr o zíper. Então a gola eu fiz, agora a gente vira a peça, ó, vamos virar a peça, vamos pegar essa faixinha aqui, que eu coloquei o cos, né, que é o revel, e vamos pegar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ó. Daí a gente dá aquela fechadinha dos 5 centímetros, mais ou menos, 6, não tem problema, um pouquinho mais. Ó, ela vai ficar assim, ó, lá de cima, aqui embaixo, ó, ficou assim. Agora o outro lado, a mesma coisa. Lá em cima e aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Lá em cima. Eu tenho que cuidar pra não virar o cos, tá? E aqui embaixo. Uhum. Ó, na parte de baixo. Ó, em cima e embaixo, ó. Cos, lá em cima, gola, tá? Vamos ver se o cos ficou certinho. Se eu não virei, tá? Ok. Agora, o que a gente vai fazer? Pregar o zíper, tá? Vamos voltar.